comportamento de contaminantes orgânicos em meio ambiente subterrâneo. Esta é a nossa aula de número 44. Essa aula faz a continuação de um vazamento de etanol sobre gasolina. Dando continuação então ao nosso curso, na aula de hoje nós vamos continuar as explicações dos conceitos técnicos importantes envolvidos no vazamento de etanol. Muito embora na prática isso aí vai ser difícil de você medir, mas o conceito e o raciocínio, na verdade, o trabalho com os conceitos de uma forma geral encontrados nesse exemplo que nós temos aqui, vão expandir muito a sua mente para que você entenda e você consiga compreender casos de remediação complexos, casos de comportamento de contaminantes de maior dificuldade de entendimento. Quando você tem dificuldade de remediação, se você tem conceitos claros dentro do seu raciocínio, você passa a entender o porquê dos problemas. Isso vai facilitar em muito a solução dos problemas do dia a dia que você vai vir a encontrar trabalhando com uma avaliação e remediação de áreas contaminadas. Muito dos trabalhos de áreas contaminadas, muita da dificuldade se resume na presença de fase residual e fase livre, na verdade na interação das duas, e principalmente em como nós conseguimos trabalhar para que nós tenhamos remediação da fase residual em si, que é de longe a parte de maior dificuldade, o maior desafio na área de hidrogeologia de contaminação, a remediação de fase residual. Portanto, o conhecimento desse conceito vai expandir seus horizontes na hora de trabalhar com esse material. Então, quando nós vemos aqui novamente o vazamento de etanol sobre uma fase de gasolina originalmente sobre a franja capilar, o que nós vimos? Nós vimos que o etanol, ao atingir o topo da fase residual, ele pegou e destruiu o menisco. Por quê? Porque o etanol é um dissolvente, ele se mistura perfeitamente tanto com gasolina ou com água. E ele, nesse caso, encontrando primeiramente a gasolina, ele dissolveu parte da gasolina e eliminou o menisco. Com isso, ele eliminou a franja capilar que segurava a gasolina lá em cima, ou a quantidade de gasolina. Ele dissolveu e ele desceu. À medida que ele vai descendo, e isso é importante que vocês vejam aqui, à medida que ele vai descendo, o etanol vai dissolvendo a gasolina, só que se vocês olharem, tem duas partes nesse avanço. Tem uma parte no interior, vocês vão olhar, tem um avanço, tem uma parte interior onde o etanol está empurrando a gasolina. E mais aqui na frente a gasolina está deslocando água. Então nós temos uma variação dentro dessa frente aqui, nós temos uma variação daqui para cá, ou seja, do interior para o exterior. No interior nós temos etanol com grande parte de gasolina, muito etanol e bastante gasolina. Um pouco de água também, por quê? Porque a água estava presa no meio, quando a gasolina deslocou a água, parte da água ficou retida no meio poroso. Então nós temos no interior, uma parte no interior do avanço, se olhar a frente de avanço, novamente, do interior para o exterior. Na frente mais etanol e na parte mais externa menos etanol. Isso merece um entendimento. Olha, no interior nós temos muito mais etanol, então nós estamos provavelmente na parte do diagrama ternário, na parte superior do diagrama ternário, onde a presença de etanol é suficiente para fazer com que a gasolina e a água ali presentes se virem fase única. Se elas são fase única, a tensão interfacial é zero, ou seja, não tem tensão interfacial, e é um deslocamento como se fosse o deslocamento de um fluido único. Lei de Darcy simplesmente, nada mais. Quando nós temos mais para frente a quantidade de etanol diminui, nós passamos novamente para a fase do diagrama onde nós temos duas fases separadas, uma fase aquosa, onde nós temos gasolina, água e etanol com água predominante, e uma fase oleosa ou uma fase gasolina, onde nós temos água, gasolina e etanol, sendo que a gasolina é fase predominante ou etanol predominante ainda assim, mas gasolina predominando sobre a água. Então nós temos duas fases com os três compostos, e essas fases ainda
relativamente immiscíveis, ou seja, eu tenho um menisco. Então, à medida que vai avançando, o que eu vou empurrando? Eu vou empurrando com as fases do diagrama ternário mais próximas da parte que tem predomínio de etanol ou de uma fase única, e o deslocamento é perfeito. Eu consigo mobilizar todo mundo e o deslocamento é perfeito. Vocês podem observar no filme aqui como o deslocamento é perfeito, que fica só cor de etanol aqui dentro, bem no centro dessa invasão. Posteriormente ele vai invadindo, à medida que ele vai invadindo, ele vai dispersando isso, mais água vai adentrando ao sistema. Se mais água adentra ao sistema, ele começa a voltar para dentro da parte de duas fases do diagrama ternário. Se eu estou dentro da fase da região de duas fases do diagrama ternário, eu tenho sim a formação de fase residual novamente. Por quê? Porque eu tenho dois fluidos immiscíveis ou parcialmente immiscíveis, mas nesse caso immiscíveis, e eles então geram esse acúmulo que vocês veem aqui no meio. Olha aqui, eu tenho um acúmulo de produto mais avermelhado que reflete a cor da gasolina. Mas nesse nosso caso aqui, o que aconteceu? Vamos repetir o filme mais uma vez. À medida que o etanol desceu, deslocou aqui nessa região, mistura com água, começa a precipitar. Quando ele atinge o topo do nível d'água, aqui embaixo, ele não desce mais porque a água é uma superfície. Gravitacionalmente ele teria que deslocar essa água, teria que ter uma coluna muito maior de etanol para deslocar a água para ele andar, né? Então parece que a água ela se apresenta como uma superfície impermeável. Ao momento que ele deslocou e começou a se misturar com a água novamente chegou próximo daquele centro, nós temos a nova formação de fase residual. Então nós temos inicialmente uma remobilização, ele anda. Caso eu tivesse suficientemente etanol vazando continuamente lá de cima, ele continuaria deslocando lateralmente e faria uma lavagem, né? Em inglês flushing, a lavagem desse meio poroso, deslocando. Por quê? Porque ele estaria eliminando a fase residual através da destruição da tensão interfacial. Com isso, nós temos esse efeito. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esse raciocínio.